E aí, beleza? Na aula de hoje eu vou te introduzir a teoria da relatividade de Einstein. Vamos lá para o quadro entender como ela funciona? Então, gente, na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre relatividade. Mas antes de entrar na relatividade de Einstein em si, é importante a gente relembrar alguns conceitos importantes da relatividade de Galileu, ok? Então, para isso, eu ilustrei aqui um problema e a gente vai chegar à dedução de algumas equações juntos. Então, vamos entender primeiro do que se trata esse problema. Temos aqui um eixo cartesiano, certo? Aqui temos o x e o y, e aqui temos o ponto P localizado nesse eixo cartesiano aqui branco, né? Nesse plano cartesiano. Só que a gente vai fazer o seguinte agora. Agora eu vou criar outro plano cartesiano, o plano x', y', certo? Que vai se mover para cá com a velocidade u. Ok? Nesse caso, se aproximando do ponto P. A primeira coisa que a gente vai descobrir é essa distância x' do ponto P. O que é isso? Quer dizer, onde o ponto P vai estar localizado nesse plano cartesiano que está se mexendo nessa direção, beleza? E para isso, a gente vai usar as regras cinemáticas que a gente viu lá no primeiro ano. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai usar essa fórmula daqui, ó. S é igual a S0 mais VT. O que vai ser o S que a gente vai usar? O S vai ser a distância que esse eixo percorreu, a distância dessas duas origens. Então, aqui vai ser a distância de O até O'. O S0 a gente vai considerar como zero, a gente vai considerar que esse plano saiu do mesmo lugar desse. Então, vai ser zero mais a velocidade, que a gente já falou que é u t. Então, qual vai ser essa distância aqui? Vai ser a distância dessas duas aqui, vai ser justamente x aqui, né? A distância da origem até o ponto P no eixo x, menos x', que vai ser a projeção do ponto P aqui no eixo x desse outro plano cartesiano, certo? Então, a gente vai ter o seguinte. Isso aqui, a gente vai passar para cá, vai ficar x menos x', vai ser igual a ut. Como eu disse que a gente queria achar o x', vai ser igual a x menos ut. Então, a gente chega nessa relação aqui. X' vai ser igual a x menos ut. Ok? Uma coisa importante de dizer é que a velocidade u está na mesma direção do eixo x. E isso quer dizer o seguinte. O y e o y' vão ser o mesmo para o P independente do tempo, porque a velocidade vai ser simplesmente na horizontal. A vertical não vai ser influenciada, beleza? Com isso agora a gente vai fazer outro estudo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar esse ponto P aqui, e a gente vai colocar que ele também se move. Ele vai se mover com uma velocidade v, ok? E com o ponto P se movendo nessa velocidade v, a gente vai ter um objetivo que vai ser o seguinte, vai ser achar a velocidade relativa. Para achar a velocidade relativa desse plano cartesiano com o ponto P, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer que, e lembrar que a velocidade relativa vai ser igual à velocidade v, nesse caso, né, menos u. Vai ser a subtração vetorial desses dois. Nesse caso, como v e u estão no mesmo sentido, a gente pode passar isso para álgebra. Ou seja, a velocidade resultante, que eu vou chamar de v', vai ser igual a v menos u. As outras dimensões do corpo, a dimensão y, o tempo, vão ser sempre iguais. E essa análise que a gente fez também foi bidimensional. Tem o eixo x e o eixo y só, certo? Se tivesse o eixo z, a gente ia ter apenas o eixo z saindo aqui para o plano do quadro, mas isso não ia mudar em nada os nossos cálculos. Ia ser a mesma relação que a gente fez com y e y', ia valer para z e z'. Com isso, então, a gente chegou nessas equações básicas da relatividade de Galileu, achando x', que é justamente a coordenada do ponto P com relação a esse plano aqui, x', y', e também a velocidade relativa do ponto com relação a esse plano. Com isso, então, a gente viu a relatividade de Galileu e para isso a gente pode passar para a relatividade de Einstein. A relatividade de Einstein é baseada nesses dois postulados aqui. O primeiro postulado diz o seguinte, que as leis da física são idênticas em qualquer referencial inercial. Quer dizer que as leis da física vão ser as mesmas para qualquer referencial que você quiser aplicar. Outra coisa muito importante, isso aqui que vai dar a fórmula da teoria da relatividade de Einstein, é que a velocidade da luz no vácuo é a mesma para qualquer referencial inercial. Na prática, isso quer dizer o seguinte, se eu tiver um objeto aqui se movendo à velocidade da luz e o outro objeto aqui se movendo à velocidade da luz,
a gente ia ter que a velocidade relativa dele para a mecânica clássica, que foi o que a gente viu até agora, a velocidade relativa venia ia ser 2c. Certo? Isso foi o que a gente viu até agora. Só que o Einstein está falando que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial. Então, a velocidade relativa aqui vai ser c, seguindo esse postulado de Einstein, beleza? Então, a gente vai ter o seguinte, a velocidade da luz vai ser a mesma em qualquer referencial, independente do observador. E por mais que isso pareça estranho, uma vez que a gente estudou e se aprofundou a mecânica clássica, a gente vai ter que isso aqui vai ter umas consequências muito interessantes daqui para frente que a gente vai conseguir estudar. Com isso em mente também, a gente vai ter uma função, duas funções aqui no caso, que a gente vai chamar de transformações de Lorentz. Essas transformações vão ser o conversor da mecânica clássica para a relatividade. A gente vai usar muito essas transformações, principalmente essa aqui, a transformação gama. E o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai pegar essas duas equações que a gente deduziu da relatividade de Galileu e vai passar para a relatividade de Einstein. Essas transformações vão ser justamente a ponte entre as duas equações. Você vai ver que não vai ter nada de muito diferente. Ó, a gente vai ter aqui essa primeira equação, né? X' menos o t. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar x' e aqui a gente vai colocar essa primeira transformação e repetir o termo. Então, x menos o t. Então, a gente vai ter isso aqui para a relatividade de Einstein. E aqui, também, eu usando, no caso, a velocidade, então a gente vai ter v' vai ser igual. Em vez de usar essa transformação, a gente vai usar essa outra aqui. V menos U. Com isso, então, a gente deduz essas equações aqui para a relatividade de Einstein. Com isso, então, a gente encerra a nossa aula de hoje. Vocês foram introduzidos à relatividade de Einstein. E na próxima aula, a gente vai ver as consequências diretas dessa teoria da relatividade. Então, eu conto com a sua presença. Até a próxima.